o Partido Socialista não pode ir buscar uma reipa completamente desmiolada para as suas listas. Não é porque tem 1 bilhão, 1 milhão, um tetramilhão de seguidores. Há coisas que vão para além do limite do aceitável. Calorosas saudações, e eu espero bem que não estejam dentro do Partido Socialista, porque aquilo neste momento é uma casa a arder. Ora, e se estiverem lá dentro, podem correr o risco de queimarem o telemóvel e ninguém quer isso, porque sem telemóvel não conseguem meter like neste vídeo e subscrever o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. E relembro que é muito importante subscrever, porque 40% das pessoas ainda não o fez. Portanto, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? Ascenso Simões, que foi protagonista de alguns episódios mais intensos na comunicação social, e ele próprio é membro do Partido Socialista, teceu comentários bastante depreciativos à Eva Cruzeiro. A Eva Cruzeiro, para quem não sabe, é a Eva Rap Diva, a nova deputada do PS, que também é rapper. Portanto, sem mais demoras, vamos ver aqui este excerto onde o Ascenso Simões arrasa por completo o PS, a Eva Rap Diva. Enfim, eu não sei o que é que ele não arrasou. Vamos ouvir. Percebeu muito como é que as coisas se fazem. E até a forma como o quiseram rejeitar na elaboração destas listas. Ou seja, isso foi um processo lamentável por parte da direção que agora sai, de quererem afastar, como afastaram o Sérgio Sousa Pinto, das listas do Partido Socialista. Ou seja, o Sérgio Sousa Pinto saiu porque quis, é verdade, mas provocaram-lhe as condições políticas para ele poder sair, ou ter que sair. O Partido Socialista não pode ir buscar uma reipa completamente desmiolada para as suas listas. Não é porque tem 1 bilhão, 1 milhão, um tetramilhão de seguidores. Há coisas que vão para além do limite do aceitável. A senhora não tem nenhuma condição para ser deputada do Partido Socialista. A senhora não sabe nada de política. A senhora não condiz com o património do PS. Bem, atenção que isto foi só os primeiros 55 segundos. Não é que eu discordo do Ascenso Simões, e só para contextualizar ainda mais, nós estamos a falar de Ascenso Simões, que foi, eu não sei quantas legislaturas é que o Ascenso Simões foi deputado, mas ele já deve ter 50 e muitos, 60 anos, diria eu, 60 e poucos, não sei qual é a idade dele, mas já, enfim, já é jovem há mais tempo, e ele foi deputado muito tempo, muito tempo. Portanto, eu creio que ele agora não está nestas listas de deputados, não sei se estava nas listas ou estava e não foi eleito, enfim, sei que ele não será deputado nesta legislatura, creio eu, mas foi deputado durante muito tempo. Portanto, não é propriamente um Zé Ninguém a dizer isto. E relembro, o Ascenso Simões já foi, esta semana, à televisão, arrasar o Miguel Prata Roque, que estava a pensar candidatar-se ao PS. Foi, isto não tem imagem porque foi na rádio, isto foi na Rádio Observador. Não tem imagem, mas eu meti as legendas e o som. Foi esta semana à rádio também arrasar a Eva Cruzeiro, a Eva Rap Diva. Eu questiono-me genuinamente, já arrasou também o Pedro Nuno Santos. Eu pergunto-me o que é que ele vai arrasar a seguir. E volto a frisar, não é que eu não concorde com o Ascenso Simões. Ele tem toda a razão na crítica que faz. É absolutamente ridículo. Para começar, em todos os partidos há muita incompetência. Muita incompetência. Todos eles, da esquerda à direita, há muita gente que é deputada e está ali, não é não saber não ler e escrever, mas se calhar tem alguns problemas na interpretação que também se considera um bocadinho termo de analfabetismo. E nem sequer estou a gozar. Contudo, o Ascenso Simões, sendo do Partido Socialista e tendo já repetidas participações na comunicação social mais depreciativas para com o PS do que para com outro partido qualquer, percebo que ele já se esteja a marimbar, não é? Portanto, também não sei quais são as suas pretensões políticas no momento, mas isto acaba por desajudar mais o PS do que outra coisa qualquer. Há este entendimento, não é? Eu concordo com isso. Por outro lado, também serve quase de machadada, entre aspas, final, naquilo que é um projeto de deriva wokeista que o PS tomou desde 2015 e que agora, acho que, enfim, vai esbarrar contra uma parede e vamos ver. Mas que isto é claramente a representação mediática daquilo que é a falhança, estratégia política e ideológica do PS atual, lá isso é, sem dúvida. E, portanto, aquilo que foi feito na lista de Lisboa é uma tontice pura. Isso é um exemplo típico de que nós quisemos construir um novo partido. Sim. O Dr. Soares trouxe para dentro do partido muitas figuras que já tinham andado pela extrema-esquerda. Sim, mas essas figuras eram respeitáveis. Eram advogados, certo. eram até diplomatas, eram economistas, professores da universidade. Agora, vamos lá ver. O que é que essa senhora traz
para dentro do grupo parlamentar que não seja só instabilidade e loucura. Nada. E nós vamos ter que aguentar ao longo do tempo desta legislatura. Bem, isto... Repare, eu tinha dito que isto ainda podia piorar. E piorou. Portanto, no primeiro ponto... ainda nem sequer fui ao Sérgio Sousa Pinto. Portanto, é assim, eu vi as listas do PS e até vos posso dizer mais. Há mais nomes que deveriam estar e que estão eleitos neste momento. A Eva Cruzeiro foi a oitava. Houve nomes na lista de deputados do PS que ficaram em nono, 10º, 11º e 12º, que foram os eleitos. Eu acho que o PS elegeu 12, que claramente tinham que estar à frente da Eva Repediva ou da Eva Cruzeiro. Tinham que estar. Não faz sentido absolutamente nenhum. Atenção, e pessoas que já estão há muitos anos e já tiveram cargos muito importantes no Partido Socialista. E atenção, não estou a falar da minha concordância ou discordância com eles, porque aí, enfim, como é óbvio, eu não terei a maior concordância como devem imaginar. Mas estamos a falar de questões de presença política e de conhecimento político, independentemente de se gostar ou não. E, portanto, se o PS já tem um problema para resolver do ponto de vista externo, ou seja, eleitoral, de perda de eleitorado, de falta de rejuvenescimento do partido, o PS tem outros problemas a nível interno nomeadamente na questão meritocrática, para resolver. Parece um partido completamente perdido. Completamente perdido. E está de tal forma perdido que o segundo maior partido português em votos, o segundo maior partido português no Parlamento é o Chega, pela questão da representação, mas ainda em votos, tecnicamente, aritmeticamente, é o PS, mas o segundo maior partido, o líder da oposição, é o Ventura. Mas apesar disso, agora vai haver sempre este paradoxo. Já vi o José Luís Carneiro a dizer isso, o que a dizer que era ele o líder da oposição. Ridículo. É o segundo partido com mais votos, verdade. Mas o líder da oposição é o Ventura. Por essa ordem de ideias, o ADN com a Joana Amaral Dias tinha que estar no Parlamento e o JPP não tinha, porque tem menos votos. Portanto, temos um sistema para o cumprir. Mas isto é uma parte. Enfim, mas sendo o PS um partido importantíssimo, dos três maiores da democracia portuguesa atualmente, e um histórico, não é? Independentemente de se gostar ou não, o facto de, neste momento, só haver um candidato à liderança do PS é demonstrativo do caos que se vive lá dentro. Do caos, absoluto. Porque há dois motivos. Eu sei que houve putativos candidatos ao longo dos últimos dias. Foi o Prata Roca, a Mariana Vieira da Silva, falou-se do Álvaro Beleza, enfim. Mas ninguém quer pegar no PS agora. O PS agora, em termos de comparação futebolística... Epá, e o Sporting, quando o Ruben Amorim pegou no Sporting. Portanto, se quiserem em termos comparativos. Agora, tenho sérias dúvidas, dado o contexto sociológico em Portugal e civilizacional de momento, que o José Luís Carneiro venha a ser uma espécie de Ruben Amorim. Aliás, muito pelo contrário. É mais fácil ser uma espécie de Silas. Mas vamos continuar. Não é? Portanto, vamos ter que ter juízo, ou seja, e ela também vai ter que ter. Ela tem que perceber o que é o Partido Socialista e se quiser continuar dentro do grupo parlamentar, tem que perceber que há um conjunto de coisas que são a história do Partido Socialista e são a relação do Partido Socialista com o eleitorado, que ela não pode pôr em causa. Portanto, isso é muito importante que se diga já, para que se enquadre também a legislatura, para que se limite, digamos assim, a loucura na próxima legislatura. Bom, como é que eu vos hei de dizer isto? Eu já esperava que a presença da Eva Cruzeiro gerasse alguma polémica, como gerou na altura, por causa dos raps dela e não sei o quê, e dizer aquilo sobre a Ucrânia e tal, enfim. Agora, se eu esperava que fosse por causa de outras pessoas do PS, epá, não esperava, confesso. E atenção, a legislatura, tecnicamente, os trabalhos parlamentares, no caso, nem sequer começaram. Portanto, isto é a mesma coisa. Há bocado falávamos do futebol. Imaginem o pessoal andar à batatada no balneário, no aquecimento. Não sei se estão a perceber. É exatamente isto que está a acontecer. Mas da própria equipa. Portanto, eu acho que o PS tem efetivamente que olhar para dentro e, se quiser ainda reestruturar-se ideologicamente, em termos civilizacionais, vai ter que dar uma volta de 180 graus. E não é só virar ao centro, centralizar, só porque sim. O PS neste momento precisa de um líder extremamente carismático, que não tem. Precisa de um projeto para o país a médio e longo prazo, que não tem. O Chega, a bem ou a mal, com muitas deficiências do ponto de vista estrutural, tem-no. A AD, a bem ou a mal, com muitas deficiências também o tem. Portanto, embora, a meu ver, quer a AD e o Chega com projetos bastante deficientes do ponto de vista técnico e estrutural,
tem esse projeto para o país, não é? Até a própria IEL, o próprio LIVRE também o tem. Portanto, se o PS quiser reestruturar, vai ter que apresentar essa visão. Com mais ou menos deficiências, mais ou menos qualidades, vai ter que o apresentar, mas a questão é que o PS não o tem. Eu já disse isto várias vezes e eu às vezes sou crucificado por dizer isto. Tranquilo, na boa, crucifiquem-me à vontade. Mas o último líder político neste país a ter uma visão, o único líder político do PS e deste país, enfim, falo de líder político, de que representou instituições enquanto presidente ou primeiro-ministro. O último líder político que eu me lembro neste país a ter uma visão para o país, passa a redundância, foi José Sócrates. Independentemente das questões de corrupção. Vocês sabem, quem segue o canal, qual é a minha opinião relativamente ao Sócrates nesse aspecto. Não vou aprofundar por aqui, até porque o homem é julgado dia 3 de julho e, portanto, aí logo me pronunciarei de forma mais efusiva. Mas corrupções à parte, falamos apenas da questão, vamos separar as coisas, da questão de visão. O último líder político em Portugal que tinha uma visão para o país era o Sócrates, que é uma coisa que falta a todos os partidos, da esquerda à direita. E eu posso fundamentar isto. A nível das energias renováveis, a bem ou a mal, a nível da digitalização do país, eu sei que a malta goza com o Magalhães, mas o Magalhães não foi o primeiro computador de muitas crianças, foi o primeiro computador de muitas famílias. Eu vi isto a acontecer, especialmente em zonas de classe média baixa. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? E é uma crítica que eu faço ao PS, mas também de forma genérica à política em Portugal. Mais do que se pensar ganhar eleições a 1, 2 ou 4 anos em termos de legislatura, é importante construir visões futuras para o país, como alguns políticos no pós-25 de Abril o tinham, mais massificadamente, e o Sócrates a tinha. Corrupções alegadas à parte e essas coisas todas. Saibam, por favor, saibam separar as coisas quando eu estiver a dizer isto. Portanto, o PS tem que ter essa visão, se quiser reestruturar-se. Se não, o PS vai ser uma espécie de... Belenenses da política portuguesa, já que estamos aqui com as comparações futebolísticas. Foi campeão há 50 anos e tal, ou há 70, ou há 60, ou o que é que foi. Hoje em dia é o que é. Bom, e atenção, pessoas que estão aí do Belenenses, não me levem a mal. Gosto muito do Belenenses. Bom, vamos ficar por aqui. Digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, ou quando usarem a compra no site, exatamente, é mais fácil. Podem ir lá ter através do segundo link da descrição, às vezes esqueço-me de especificar. Ficamos por aqui, meus amigos, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.